Graça e paz, Igreja Metodista de Pilares, irmãos e irmãs. Meu nome é Stephanie Pinheiro. Eu estou aqui hoje para contribuir com vocês, ministrando mais uma aula da Escola Dominical, Escola Bíblica Dominical. E essa série nova é Bálsamo de Salmos. Então nós estamos tendo a oportunidade de estudar alguns salmos, Todos são importantes dentro da sua particularidade, mas alguns foram escolhidos especialmente para serem trabalhados, minuciosamente, para a gente começar a entrar nos detalhes desses salmos. O que eu vou trabalhar hoje com vocês é o Salmo 46, tá? Na minha Bíblia tem um título que diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, tá? Então, aproveitando assim, antes mesmo da gente entrar no estudo em si, da aula, a gente vai aproveitar esse título, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, para a gente fazer uma oração, para nos abençoar nessa manhã de domingo ou no outro dia que você esteja vendo esse vídeo, tá? Senhor Jesus, muito obrigada por mais esse dia, obrigada por mais essa oportunidade de estarmos, Senhor, reunidos para aprender mais do Teu nome, mais do Teu amor, mais das Tuas verdades contidas na Tua palavra. Que não somente hoje, Senhor, mas em todos os dias da nossa vida, o Senhor seja o nosso refúgio, a nossa fortaleza. O Senhor seja aquela mão a quem nós podemos recorrer, a mão que nós podemos nos segurar quando nos sentimos fracos. E que tenhamos sempre a convicção, Senhor Jesus, de que a Tua mão nunca nos faltará. Em nome de Jesus, amém. Amém. Essa mão nunca vai te desamparar. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, tá? Como forma de introdução dessa aula, a gente vai ver alguns tópicos para a gente entender, de que maneira que as coisas aconteciam, A gente vai ler os Salmos e depois o Salmo 46, e depois a gente vai entender qual é o contexto histórico, tá bom? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo. Quebra o arco e despedaça a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações. Sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia. Amém. Pela palavra do Senhor. Os tópicos que eu separei aqui para a gente trabalhar, como forma de introdução, são os seguintes. O livro dos Salmos é uma coletânea de cânticos de louvor escritos por vários autores durante um longo período da história de Israel. E a maioria desses livros, desses salmos, a autoria é atribuída a Davi. Inclusive esse 46 que nós estamos trabalhando hoje. O pano de fundo deste salmo é a crise do ano 701 a.C., quando Deus libertou a cidade de Jerusalém dos exércitos de Senaqueribe, que era o rei da Assíria. O Salmo 46 é conhecido como Salmo de Fé e também Salmo de Lutero, porque o reformador, agora que dia 31 de outubro é comemorado o dia da Reforma Protestante, é bem propício a gente citar Lutero,
o reformador cantava este salmo nas horas de aflição. Nós, né, dos nossos tempos, né, de agora, da nossa atualidade, nós também conseguimos reconhecer muitos trechos contidos neste Salmo 46 em músicas, em louvores que nós cantamos, que nós conhecemos. E eu até separei uma aqui muito bonita, que assim, talvez não seja muito conhecida, mas é uma música, um louvor que marcou muito o início da minha caminhada cristã. Eu ouvia muito, não que eu não ouça, né, não ouça mais, eu continuo ouvindo, mas no início da minha caminhada eu ouvia muito Diante do Trono. Eu sempre gostei muito. E tem uma música que se chama Torre Forte. E o refrão dela é exatamente o Salmo 46, né? Tu és meu refúgio e fortaleza, socorro bem presente, por ti protegido estou, minha torre forte. E assim vai. É uma música muito linda. Depois, se alguém tiver curiosidade, é Diante do Trono, Torre Forte. É muito bonita. É a Mariana Valadão que canta. Tá? E não só essa, né? Tem muitas outras aí que de repente você, enquanto tava lendo aqui e agora a gente estudando, você pode estar aí lembrando de várias outras canções que servem para nos edificar, porque os louvores, eles precisam ser dessa forma. Eles precisam ser a palavra de Deus cantada para que possa edificar as nossas vidas, né? Para que possa verdadeiramente falar aos nossos corações. E por último, nessa parte da introdução, o contexto histórico do Salmo 46 é uma guerra, né? Atualmente, nós também estamos atravessando uma batalha, não só por causa da pandemia, né, que foi e é a coisa mais marcante que aconteceu e está acontecendo ainda nesse ano de 2020, mas também se a gente for analisar separadamente, a gente tem crises econômicas, o governo vivendo momentos difíceis, o Brasil, né, é uma nação assim que precisa muito das mãos do Senhor, né, sobre sobre nós, né, sobre o povo brasileiro, porque nós sofremos com muitas injustiças, desigualdades. Então, se a gente for olhar também o nosso contexto atualmente, é também de uma guerra, né? Se a gente for comparar o que a gente leu aqui, o contexto do Salmo 46 com o que a gente vive hoje, são panos de fundo, são cenários de caos, diferentes, mas são cenários de caos. Além de todas essas coisas que eu citei que a gente tem vivido atualmente, a gente também tem que administrar o quê? As nossas lutas pessoais. Coisas que acontecem na nossa vida pessoal, de relacionamentos familiares, de coisas que acontecem no nosso trabalho. Tantas coisas nós precisamos administrar. Mas o que a gente vai hoje procurar reavivar na nossa memória, no nosso coração, é de que Deus é o nosso refúgio e fortaleza em todo o tempo. Foi refúgio e fortaleza nos tempos da Bíblia, mas é também hoje, nos nossos tempos, nos dias atuais, na nossa vida. Vejamos alguns pontos importantes, presentes, ao longo de todo o texto, para entendermos o que Deus pode fazer em meio às adversidades, né? Que foi o que a gente falou agora. Agora, a gente vai entrar numa análise mais minuciosa do que fala em cada versículo do Salmo 46, tá? Então, primeiro ponto, a gente vai falar do versículo 1, do versículo 7 e do versículo 11. O que fala, né? O que eles têm em comum? Os versículos 1, 7 e 11 mencionam que Deus é o nosso refúgio. Contém essa frase nesses 3 versículos. Ele é socorro bem presente, pois sempre está conosco em meio às dificuldades que se apresentam na nossa vida, né? Cada um de nós tem um dia a dia diferente, tem uma rotina diferente, a gente vive vidas diferentes. Mas só da gente saber que nós vivemos todos nesse mesmo mundo, nós temos a certeza, porque a Bíblia também nos assegura disso, de que nós temos as nossas aflições. Então, não há quem viva uma vida perfeita,
Não há quem viva uma vida onde é feliz plenamente todos os dias. Em algum momento, a gente vai se deparar com os obstáculos. E o que vai fazer a diferença é a nossa postura diante desse obstáculo, o nosso posicionamento, a nossa forma de reagir a essa adversidade, né? A essa tribulação que de repente pode aparecer. Nós nunca estamos sozinhos na luta. Nós precisamos sempre ter isso vivo dentro de nós. Assim como foi falado no início na oração. A boa mão do Senhor jamais vai nos desamparar. O que é estar desamparado? É estar sozinho no meio de uma grande luta. E isso não acontece. Porque nós somos filhos, né, de um Deus Altíssimo que nos ama incondicionalmente. Nós somos filhos amados, né? Qual pai que poderia se esquecer de um filho? Ele nunca vai nos deixar sós no meio das nossas lutas. Então, quando a gente estiver passando, né, pelo vale de ossos secos, porque vez ou outra eles vão acontecer, a gente precisa falar mesmo, né, para nós mesmos. Deus é o meu refúgio, é a minha fortaleza. A mão dele nunca vai me desamparar, eu nunca estarei sozinho nas lutas, nas adversidades. O segundo ponto, a gente vai falar sobre os versículos 2 e o versículo 3. Eles dizem assim: portanto não temeremos, ainda que a terra se transtorne. O que seria a terra se transtornar? Se a gente pudesse associar essas formas escritas que estão aqui a fenômenos naturais, a coisas que acontecem de forma, como posso dizer, na nossa natureza, eu poderia dizer que a terra se transtornando seria um terremoto, de repente, né? E os montes se abalem no seio dos mares. A gente poderia falar, de repente, de um maremoto. No 3. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. De repente, a gente pode lembrar, quando eu li isso aqui, eu lembrei de um filme que, de repente, né, alguns já podem ter visto, que é O Impossível, que retrata o tsunami que teve lá, agora eu não me recordo o nome do país, mas foi lá pros lados da Ásia. E assim, as cenas são impactantes, né? Imaginar que alguém conseguiu sobreviver a um caos como aquele é realmente quase impossível, né? Como diz o nome do filme. Mas é muito intrigante, porque o impossível aconteceu, né? E muitas pessoas ali conseguiram sobreviver ao caos de ondas agitadas, de ondas que vêm mesmo para, sabe, nos submergir. E como a gente está sempre falando agora da mão do Senhor, né? A mão do Senhor vai nos trazer à tona dessas ondas, né? Dessas ondas que passam pela nossa vida. Nos versículos 2 e 3, é destacada a confiança dos que creem em Deus, pois mesmo com os fenômenos citados, né, que a gente associou a fenômenos naturais, fenômenos da natureza, não temeremos mal algum, né? Não temeremos mal algum, porque a gente tem a confiança, a nossa confiança depositada no Senhor. Eu não paro de lembrar de louvores aqui a cada hora que eu vou lendo uma coisa, né? Eu lembrei agora de Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Quando a gente fala que eu nada temerei, claro, nós somos de carne e osso, nós sentimos medo. Nós tememos muitas coisas na nossa vida. Mas é para dizer que ainda acima desse medo natural que nós sentimos, nós declaramos pela fé para o Senhor: eu nada temerei, Senhor. Eu estou contigo, eu seguro na tua mão. Quando eu seguro na tua mão, eu não temo nada. Quando eu estou sozinho, quando eu resolvo caminhar a minha vida, né, sozinho, aí realmente as coisas se tornam muito difíceis. Muito difíceis. A falta de esperança nos alcança e a gente realmente fica com medo de não conseguir prosseguir. Mas
quando a gente resolve segurar na mão do Senhor, né, no meio dessas ondas agitadas, aí eu posso declarar: Senhor, contigo eu consigo. Contigo tem uma frase que eu declaro muito, assim, muito na minha vida, em vários momentos diferentes. Eu digo assim: ah, Senhor, se o Senhor me ajudar, eu dou conta. Contigo eu dou conta. Então que a gente possa, né, lembrar de que, independente de tantas dificuldades que se apresentam, com o Senhor nós não temeremos mal algum. Aleluia. O terceiro ponto é que no versículo 3 fala de um oceano feroz, porque diz assim, ó: águas que tumultuam e espumejam. Imagina que quando aquela onda vem forte e ela quebra, forma até aquela espuma, né? De tanta força que ela vem, às vezes ela quebra ali numa pedra e ela forma até aquelas espumas. Então são águas agitadas, né? Tumultuadas, que espumejam. Já no versículo 4, eu vou ler: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Então no 3 fala de um mar agitado e no 4 fala de um rio. Mas aí qual é o detalhe importante, né, nessa parte que a gente está vendo? É o contraste que existe entre a agitação do versículo 3 e a calmaria do versículo 4. Porque se você for comparar as águas do mar com as águas de um rio, tem diferença, né? Claro que existem rios com correnteza. Se a gente for entrar em detalhes, a gente vai chegar a um ponto de semelhança. Mas de um modo geral, se a gente for analisar superficialmente, a gente lembra logo o quê? Que o mar é mais agitado e um rio é uma coisa mais tranquila. E o ponto importante que eu tinha falado é o seguinte, que não existe rio em Jerusalém. Então como que pode estar escrito aqui que há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus? É porque isso aqui é como se fosse uma metáfora para nos dizer que Deus é o próprio rio citado. Vou ler de novo, ó. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, né? O santuário das moradas do Altíssimo. Deus é o próprio rio citado. Ele é calmaria. E nós somos a cidade de Deus. Ou seja, esse rio passa por dentro de nós. Essa calmaria vem para assentar a nossa agitação, a nossa inquietude. Ele está em nós. Ele nos abençoa, ele nos sustenta, ele, Deus, né, esse rio que passa no meio de nós, ele traz refrigério para a nossa angústia, para os nossos medos. Amém. No versículo 5, diz que Deus ajudará desde a antemanhã. Aí eu fui pesquisar o que significa essa palavra antemanhã. E quer dizer virada do amanhecer, né? É o iniciozinho ali do dia, quando o nosso dia está começando, raiando ali a primeira claridadezinha. Esse período era o momento de maior probabilidade de ataques à cidade, lembrando do contexto histórico que a gente já falou, que era de uma guerra, né? Eram muitas batalhas. Assim como, eu vou ler, né, na íntegra aqui, ó, Deus está no meio dela, versículo 5. Jamais será abalada, Deus a ajudará, ou seja, ajudará a cidade, desde antemanhã. Se Deus ajuda a cidade desde antemanhã, sabendo que esse momento é de maior probabilidade da cidade receber os seus ataques, eu quero te dizer que assim Ele também faz conosco, nas nossas vidas, pois sabe exatamente quando mais precisamos da sua proteção. O Senhor, Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe o que você está passando. Ele sabe quais têm sido as suas maiores lutas. Aquelas lutas que você verdadeiramente, sozinho, não consegue vencer. Somente com a ajuda dEle. Tem coisas que nós conseguimos resolver. E aí a gente dá o nosso jeito e a gente resolve. Mas tem coisas que fogem do nosso alcance. E só mesmo com o Senhor. E Ele tem ciência de tudo isso que nós vivemos. Então Ele sabe a hora de se apresentar a nós, né? Aquela coisa de que às vezes a gente acha que
Deus está muito silencioso, parece que ele não está atento ao que eu estou vivendo, parece que ele me esqueceu. Alguns questionamentos que muitas vezes vêm assim na nossa mente, vêm no nosso coração. Mas eu quero te dizer que o Senhor sabe o que você está vivendo, Ele sabe o momento em que você mais precisa da proteção dEle, né? E Ele vai se apresentar nos momentos corretos, nos momentos certos. Ele sabe de todas as coisas. Ele tem o controle de tudo nas suas mãos. A gente precisa crer e confiar nisso. Amém. Quando o versículo 6, vamos ler o que diz o versículo 6, ó. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. Quando o versículo 6 diz a terra se dissolve, é uma linguagem figurada, né? Não é uma linguagem de forma real, vamos dizer assim. Para demonstrar o que pra gente? Que o seu poder é absoluto. A terra se dissolve. É para mostrar o quê? Que não há quem possa resistir ao seu poder. Não há quem possa resistir à sua presença. Não há quem possa resistir às suas ações, aquilo que ele vem e ele faz. Porque ele pode fazer, porque só ele pode fazer, né? Nós, a terra se dissolve é como se fosse nós, né? Pessoas, o povo. A gente não pode resistir a isso. É irresistível. A presença e o poder do Senhor, eles são irresistíveis. Os versículos 7, 9 e 11 trazem pra gente também frases em comum, que são, na verdade é uma, né? Deus é o Senhor dos exércitos. Ele é maior que a batalha, né? Imagina que numa guerra, eu fiquei tentando imaginar assim como que é, né? A guerra é o todo, só que a guerra não é de um dia, a guerra é de um período. Então imagina que acontecem várias batalhas dentro de uma mesma guerra. E existem o quê? Vários exércitos. De repente são 2 exércitos um contra o outro, são 3, eu não sei exatamente, mas guerras já existiram verdadeiramente, assim como a gente pode ver e ler, no caso, ler na Bíblia, ver nos filmes, né? Existem exércitos. E quando diz aqui que Deus é o Senhor dos exércitos, é para mostrar que Ele está acima daquelas pessoas que estão ali lutando e que acham que tem todo o poder nas mãos, que acham que o seu poder bélico, né, de armas, que isso tudo é suficiente, mas Ele está acima de tudo, Ele está acima da guerra. Ele é maior do que a guerra, Ele é maior do que toda a batalha. Ele tem o poder de pôr fim à guerra. Ele é maior que os nossos problemas e sabe como fazer cessar o nosso sofrimento. Ele tem poder para fazer todas as coisas. Quando o versículo 10 diz, aquietai-vos, é o próprio Deus dizendo que devemos o quê? Parar, silenciar. Eu até anotei aqui, ó, muita luta, muito barulho, nós falamos muito e paramos pouco para ouvir o que Ele mesmo tem para nos dizer. Então é como se Ele chegasse e fizesse assim, ó, ei, deixa que eu faço. Fica calmo, fica quietinho, aquietai-vos. E ainda diz mais, né? Aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Como quem diz assim, o que você está fazendo? Você não tem poder, você não vai conseguir fazer nada disso. Pode deixar que eu faço, né? Eu fico imaginando a gente pequenininho e Ele falando assim, né? Como um pai mesmo que vem sobre nós e nos dá uma palavra de direção e de exortação também. Para que nós possamos lembrar que precisamos ser dependentes dele, verdadeiramente. Devemos reconhecer que somente Deus tem o controle de tudo e precisamos buscar a paz que só vem dele. Existe uma paz, né, que excede a todo entendimento, que a gente não encontra nos livros de autoajuda, nem em vídeos na internet. A gente só acha essa paz lendo a palavra do Senhor, orando e buscando a presença dele, né, clamando pelo Espírito Santo. E para finalizar, né, como conclusão, o que a gente pode tirar de lição desse Salmo 46? É que Ele não nos livrará das lutas, porque isso é inerente ao nosso viver aqui na Terra. Mas estará sempre conosco, na luta, nas nossas lutas, nos fortalecendo e nos conduzindo à vitória. A palavra que eu quero deixar nesse final dessa aula é que nós possamos nos lembrar, né, assim como diz no título, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Com Ele nós não temeremos mal algum,
e como foi falado aqui agora, Ele vai nos conduzir à vitória. Que isso possa queimar no nosso coração todos os dias. E quando nós esquecermos, que nós possamos orar, pedindo para que o Senhor reavive essa palavra dentro de nós. Eu desejo que você tenha sido edificado, abençoado por essa palavra, assim como eu também fui. Desejo que a presença do Senhor seja constante na sua vida, todos os dias, em nome de Jesus. Amém.